Olá, estudantes! Que bom estar com vocês de novo para mais uma aula de biologia com a professora Marisa Araújo, tá? Vamos ver qual que vai ser o assunto, vamos trabalhar agora, né, que a gente está no PET 3, tá, gente? Vamos trabalhar núcleo celular, tá ok? Uma aula do 9º ano do ensino fundamental. Você vai encontrar essa aula na semana 1 e 2, tá? Vou falar um pouquinho, gente, nós vamos trabalhar no PET 3 da semana 1 à semana 10. Você pode pegar um caderno, anotar, para ver qual o assunto que você tem mais curiosidade, ou tem mais dificuldade. Anotem aí, então, para vocês perceberem qual que vai ser o nosso cronograma. Olha, primeira aula, núcleo 1. Segunda aula, núcleo 2. Terceira, mitose. Quarta, meiose 1. Depois, meiose 2, então eu vou dividir mitose, meiose 1 e 2 para ficar mais fácil de entender, tá? Depois, gametas e hereditariedade, introdução à genética, primeira lei de Mendel, heredogramas e doenças genéticas. Então, essas serão as nossas aulas aqui das 10 semanas, ok? O que queríamos aprender na aula de hoje? Identificar na estrutura de diferentes seres vivos a organização celular como característica fundamental de todas as formas vivas, reconhecendo as funções de cada estrutura celular. Outra habilidade será compreender a composição do núcleo celular e identificar a presença do material genético, o DNA e o RNA. Vamos lá, vocês já ouviram isso muito, né, gente? A gente repete isso sempre com vocês. Célula eucarionte e célula procarionte tem a ver com o núcleo da célula, né? Se o núcleo está organizado ou se ele está desorganizado. Então, vamos ver aqui, olha, vou mostrar para vocês uma célula eucarionte. É aquela em que o material genético ele está compartimentalizado, ele está envolvido por uma membrana nuclear chamada de carioteca. Por isso fala carionte, lembra de carioteca, tá? Então, no desenho aqui, vocês vão ver que tá aí de roxo e rosinha, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. O núcleo, né, tá aqui misturado, né, tá solto aqui, que é o DNA, etc. E aí a gente está vendo uma estrutura que está envolvendo o núcleo, olha, ele está compartimentalizado, ele está organizado. Eu chamo essa estrutura de carioteca, tá? Então, ou membrana nuclear, carioteca. Então, essa é uma característica de célula eucarionte. Nós vamos focar hoje no núcleo, mas lembrando aí que a célula tem o citoplasma, que o núcleo vai se comunicar com o citoplasma e também aqui a membrana nuclear, que são as 3 partes da célula mais importantes aí. Vamos lá. E a célula procarionte? Esse é um desenho, né, de uma célula bacteriana, tá? Porque as bactérias são procariontes. Vocês podem perceber aqui que nós temos, a gente não consegue visualizar essa membrana nuclear. O DNA, ele está disperso no citoplasma, tá? Então, olha só o DNA aqui, ó, tá? Ele vai estar aqui disperso nesse citoplasma, tá? Sem ter aí um contorno definido. Então, eu falo de procarionte. Isso você não pode esquecer, que inclusive é um critério aí para você separar, né, se é dos reinos, é reino Monera, reino Protício. Você tem que saber o que é procarionte e eucarionte, que é em relação à organização do núcleo, tá? Tipos de núcleo. Existem células com um núcleo só, células com mais de um núcleo, células com um núcleo exatamente no centro ou então um pouco mais afastado, na base, e até mesmo célula anucleada, como exemplo das hemácias, né, que é a nossa célula que transporta um oxigênio. Ela tem que ter espaço para transportar oxigênio, então ela não tem núcleo, e com isso ela também tem uma vida muito curta, tá? Aqui, olha, um modelo mostrando o núcleo bem delimitado aqui, olha, no centro da célula.
Esse aqui é o núcleo de um glóbulo branco, tá? Ele abrange quase todo o citoplasma e os glóbulos brancos têm núcleos bem diferenciados um do outro. Você identifica um glóbulo branco pelo formato do núcleo dele. Tem núcleos bem interessantes nos glóbulos brancos. Há um outro aqui, olha. Esse é um neutrófilo, olha que interessante, ó. A diferença, tá? Esse aqui parece um basófilo. E aqui nós estamos vendo também uma fibra muscular, né, uma célula muscular com vários núcleos, tá vendo aqui? Que a gente fala que, vou colocar mais uns aqui, são células multinucleadas, que é a célula muscular, né, do nosso tecido muscular estriado esquelético, tá? Só para vocês verem aí que existem variações em relação ao núcleo. Então é o eosinófilo ou basófilo, mas agora não importa exatamente qual que é. Vamos lá. A função reguladora do núcleo, né, tipo assim, que o núcleo é importante para a célula, é fundamental, foi evidenciada em experimentos, né, a ciência se faz com experimentos de merotomia, tá? Vou explicar o que é merotomia, realizada por Balbiani no final do século XIX. Então vamos ver o que significa essa palavrinha. A merotomia consiste na secção, você cortar, tirar, tá? De uma célula viva para se estudar as modificações que vão ocorrer nos fragmentos. Então, foi feito um corte na célula. Vou explicar como aqui, ó. Olha, esse é o desenho de uma célula, tá? De uma ameba. Vocês podem ver aqui em cima o núcleo e aqui de roxinho o citoplasma. O que foi feito? Foi feito um corte, né? Como se fosse cortado aqui assim, ó. Então, esse lado de cada direita ficou com núcleo, tá vendo? E esse fragmento ficou anucleado, sem núcleo. Será que esse fragmento sem núcleo consegue sobreviver? Consegue ter as funções que uma célula normal realiza? O que aconteceu? A célula com núcleo, ele percebeu que sobreviveu. E as células sem núcleo, elas não conseguem continuar seu ciclo vital aí. E outra coisa, se você transplantar depois o núcleo para esse fragmento que ficou anucleado, ele consegue sim sobreviver. Então, com esse experimento foi provado a função importantíssima do núcleo para uma célula. Deu para entender? Então, olha só, o núcleo celular é a região da célula eucarionte em que ocorre o controle das atividades celulares. O que ocorre no citoplasma, o núcleo está ali envolvido, tá? É nesse local que encontramos os cromossomos, estruturas que consistem em DNA e em moléculas proteicas associadas. Eu vou explicar para vocês que o cromossomo é uma associação do DNA com proteínas, estonas, e ele vai se enrolando ali para formar o cromossomo, que é a estrutura mais organizada aí do material genético. No núcleo também é feita a síntese de todos os tipos de RNA, tá? E que depois vão ser transferidos para o citoplasma, tá? O DNA, gente, ele não sai do núcleo. E o DNA, ele tem todas as informações para fazer proteína. Nós somos uma sopa de proteína. DNA é um código que indica como se faz proteína. Só que o DNA não sai do núcleo. Mas a proteína é feita no citoplasma. Como é que vai ser essa comunicação? A receita está no núcleo, mas se faz proteína no citoplasma. O DNA, eu brinco que ele manda uma mensagem, um WhatsApp, né, para o citoplasma. O que é isso, Marisa? É o RNA mensageiro, o nome já diz, mensageiro de mensagem. Então, o RNA, ele vai ser formado, né, com base ali naquele trecho do DNA que se quer ler, né, que vai ser uma receita para a proteína, e esse RNA mensageiro vai sair e vai para o citoplasma para poder fazer, então, a proteína, tá? Então, o RNA aí é feito no núcleo. Um desenho mais aproximado do núcleo, tá? Olha,
para mostrar aqui para vocês que esse é o núcleo organizado, dá para ver aqui, né, a carioteca, mostrando que ela tem poros, tá, gente? Para comunicação, né, o RNA tem que sair do núcleo, então tem poros. E mostrando que essa organela aqui membranosa, que é o retículo endoplasmático rugoso, ele está nitidamente próximo ao núcleo, existe ali um contato, a gente nem sabe definir, a carioteca, ela dá uma continuidade aí com o retículo endoplasmático rugoso, que está envolvido naquilo que falei, na síntese de proteína. Então aqui está cheio de ribossomos, onde o RNA vai sair do núcleo e vai então ser lido para fazer, então, a proteína, tá? Que são os RNAs. Então, aí mostrando a associação do retículo com o núcleo aí, tá? Mostrando aqui a cromatina no meio, olha, que são aí o DNA, o material genético. Eu costumo embolar assim, porque eles ficam emboladinhos, tá? Nucleoplasma, esse gel aqui onde se encontram o material genético, tá? A cromatina, vou explicar para vocês o que é cromatina agora, tá? Cromatina, ela é composta por filamentos de DNA associados a proteínas, principalmente proteína histona, é o nome dela, tá? É a cromatina que forma os cromossomos. Dois tipos de cromatina podem ser identificados no núcleo, a heterocromatina e a eucromatina. Vamos lá. Olha, observe esse desenho aqui. Nós temos, dá para perceber nitidamente que eu tenho aqui um filamento mais aberto e depois, olha, enrola. Mais aberto e depois enrola. Então, essa parte aqui que o DNA está desenrolado, a gente fala que são os genes que estão ativos. Como assim, Marisa? Vou dar um exemplo. A insulina é uma proteína produzida lá no pâncreas. Quer dizer, então, que no pâncreas, este gene para insulina tem que estar ativo. Mas eu tenho em todas as minhas células, todos os DNAs com todos os genes. Então, eu tenho na pele também gene para insulina. Mas na pele ele vai ser produzido? Não. Então, nesse local, ele vai estar o quê? Enroladinho, fechadinho, inativo. Então, eu tenho genes que estão ativos em uma célula e inativos em outros. Então, a gente vai ver aqui a cromatina desespiralizada e a heterocromatina espiralizada, tá? Então, aqui mostrando a maior espiralização e aqui o cromossomo duplicado e bastante espiralado. Para que faz isso? Para que espiraliza? Para ficar mais fácil na hora da mitose, da meiose, da divisão celular, né, de migrar cromossomos para um lado, para outro, para dividir o número de cromossomos. Então, isso é para organizar aí na hora da divisão celular, tá? Aqui tem um desenho mostrando uma micrografia eletrônica, como que você vai enxergar, né? O mais branquinho aqui, ó, é a eucromatina, mais desespiralizado. E o escurinho é onde está mais enroladinho. Então, a gente costuma ver isso na célula, tá? Quando a gente olha no microscópio eletrônico. Eu trouxe aqui uma fita, só para a gente relembrar isso rapidamente, ó. Um DNA aqui de fita, né? O DNA tem dupla fita, né? Então, vamos ver aqui, olha. Se ele for, aqui tiver enrolado, heterocromatina, esse gene aqui não vai estar ativo, vai estar inativo. O que está aberto pode ser lido, pode se fazer aqui um RNA, né? Que é a mensagem do DNA, que vai sair aqui e vai lá para o citoplasma. Então, aqui eu tenho a eucromatina, enrolou, heterocromatina. Eucromatina, enrolou, hétero. Então, o cromossomo é o DNA que está associado com essas proteínas, tá? Histonas, e ele vai se enrolando. E aí eu formo o que, gente? O cromossomo, tá? Beleza? Lápis. Voltando aqui no desenho, tá? Pra gente entender, olha aqui, ó, o DNA, tá? Ele vai se enrolando, aqui, olha, associando com proteínas histonas, são 8 proteínas, e ele vai só enrolando como se fosse um fio de telefone, olha.
até ficar no grau máximo de espiralização aí na metáfase, tá? Vamos aprender isso depois, que a gente estudar mitose e meiose. Então, para vocês lembrarem o que é cromossomo, é o DNA associado por proteínas histonas e enroladinho. E lembrando que eu tenho um DNA, ele vai tirar uma cópia dele mesmo. Então, eu tenho um DNA que tirou uma cópia dele e eu chamo, então, isso aqui de cromátide irmã. Essa cromátide é irmã dessa aqui, ó. Essa, deixa eu apagar aqui, peraí. Essa cromátide é irmã dessa, que eu chamo de cromátides irmãs, que é importante também no processo de mitose e meiose, tá? Lembrando que nós temos cromossomos pares, né? Sempre um do pai e um da mãe. Então aqui nós temos 23 pares de cromossomos. Sempre um vem do pai, outro da mãe. Um do pai e outro da mãe, tá? Uma célula diploide, 2 Ns, 46 DNAs aí. Tá, vamos ver o DNA. Como que é o DNA? O DNA, gente, imagine você pegar 3 peças de Lego e juntando sempre 3 peças, uma azul, uma branca e vermelha, uma azul, uma branca e vermelha, e formar uma estrutura. Então, DNA, eu tenho 3 estruturas importantes. Essa que está aqui, ó, que é o grupo fosfato, porque tem um fósforo aqui, ó, o P, grupo fosfato, ligado a uma desoxirribose, que é um açúcar, essa molécula aqui, ó, formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, e uma base, que é a terceira pecinha, que é a base nitrogenada, que pode ser adenina, que eu chamo de A, guanina, que eu chamo de G, citosina de C e timina de T, AGTC. Isso forma aí o código genético. Então, são 3 pecinhas, lembrando, grupo fosfato ligado a um açúcar e uma base, que pode ser A, T, C ou G, tá? Eu chamo isso de nucleotídeo. Grupo fosfato, desoxirribose, que é um açúcar, e a base, tá? E isso vai se repetindo indefinidamente. Vamos ver isso aqui? Olha que interessante. Preste atenção nesse GIF aqui. Olha, um grupo fosfato com a desoxirribose e a base. Juntou lá de novo. Ó, fosfato, desoxirribose e a base, tá vendo? Então, essa trinca, ela vai aí se repetindo e eu tenho uma fita complementar a outra fita. Sempre a base A se liga com T e C se liga com G. Adenina com timina, citosina com guanina, tá? ATCG, formando 2 ligações entre adenina e timina, 3 ligações entre citosina e guanina, por afinidade química aí, tá? Então, o DNA tem dupla fita, tá? E são complementares aos nucleotídeos lá, ó, fosfato, açúcar e base, ok? Um modelo aqui de novo, aqui ó, a trinca, ó, fosfato, desoxirribose e a base. Isso vai se repetindo, tá vendo? Como eu falei, aquela pecinha do Lego lá, de um lado e do outro, tá? Quando você vê um desenho de DNA, a gente, é como se fosse uma escada. É como se o corrimão da escada fosse o grupo fosfato e o açúcar, e o degrau fosse aqui as bases, a adenina com a timina, citosina com guanina, tá? Então, esse aí é o desenho do DNA. E aqui mostra um DNA girando, que tem esse formato helicoidal, tá, gente? O DNA, ele foi descrito há pouco tempo, em 1953, por Watts e Crick, com a ajuda aí de uma mulher, tá, que é Rosalind Franklin, que eles conseguiram aí decifrar essa molécula de DNA, tá? E a partir daí, nós chegamos aí hoje, né, com a biotecnologia, né, onde a gente está cada vez mais dominando aí o uso do DNA. A gente também pode fazer colar pedaços, genes de um ser, colocar em outro, né, formando os transgênicos, né? A própria proteína insulina, que antes pegava-se do porco, hoje retira o gene da insulina humana
e cola esse gene num DNA de bactéria. E a bactéria produz, então, a insulina, né? A biotecnologia nos ajudando aí na medicina e trazendo para a gente diversos benefícios. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre o núcleo, tá? Vamos depois estudar sobre o RNA e também sobre o processo de divisão celular. Um grande beijo da Marizinha.